Muy buenas tardes, muy buenos dias, muy buenas noites. Eu sou Helena Gerenstati e eu estou compartilhando nesse vídeo um tema que eu quero trabalhar para uma amiga muito especial, porque ela precisa de uma abertura no caminho dela, num tema muito específico, profissional, que é que algo aconteça. Cada um tem um tema. Então, hoje vamos trabalhar o profissional, para que a gente possa assinar contratos incríveis, para que a gente possa encontrar pessoas incríveis, para que exista prosperidade, abundância, fluxo de energia, porque nós temos o mês de agosto chegando e o portal 8 do ano 8 que vai trazer muita prosperidade, muita abundância para quem estiver no fluxo. Então, o tema é acordos profissionais, prosperidade e abundância. E vamos ver o que o jogo da Oca vai nos trazer? Um dadinho, uma pedrinha, que é o meu escaravelho trazido direto do Egito, e vamos ver o que vai nos apresentar o jogo da Oca. Fiquem firmes no propósito. O 3, 1, 2, 3. Precisamos melhorar a comunicação. O 3 simboliza a comunicação. Como é a nossa comunicação hoje? É assertiva, é proativa, é bacana? Estamos conseguindo expressar? Estamos conseguindo demonstrar? Então, a primeira casa é a mais importante porque ela mostra qual é o principal tema. Se não estão entendendo do outro lado, é importante que se ative uma melhor compreensão. Até porque Mercúrio vai ficar retrógrado em Virgem, vai voltar para Leão, vai quadrar com Urano, aí vai fazer oposição a Saturno. Então a gente tem muito movimento aí no mês de agosto e a gente precisa ter uma comunicação, sim, muito solar. Vamos tirar as nuvens do caminho. E seguimos adiante. 4. 1, 2, 3, 4. O pontífice, o Papa. Que significa que dentro de nós existe o mestre e que a gente precisa colocar o nosso conhecimento na prática. Muitas vezes a gente tem dificuldade de explicar para as pessoas o que nós pensamos. Porque uma coisa é o que nós pensamos e outra coisa é demonstrar na prática o que nós queremos, o que nós desejamos. Então, o Papa, ele faz um convite. Assume a tua autoridade, assume a tua intuição. Intuição. Netuno e Saturno retrógrados. Escuta o que o universo está mostrando em forma de sinais. Volta para dentro de você, se conecta primeiro com a sua comunicação interna, treina como falar, treina como explicar, e aí sim a gente pode encontrar as soluções. E seguimos adiante. 1. Caímos na casa 8. Ela é simbolizada pelo Sol, por um arco e flecha, e a gente tem o dia 8 do 8 do ano 8 chegando. Como está a nossa confiança? Nós temos autoconfiança? Ai, que tema mais delicado esse. Pois sim, a gente tem que trabalhar muito a autoconfiança, confiando, acreditando, mantendo essa flecha apontada para onde nós queremos, com muita flexibilidade, que é o que ensina o 8. Não vai do seu jeito. Você sabe o que você quer, mas aí na flexibilidade, vai no foco, vai na meta, que você sim é capaz de conseguir os seus objetivos. Mas autoconfiança e firmeza nos propósitos é fundamental. E seguimos adiante. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ai, meu Deus, caímos no imperador. O que significa isso? Que nós queremos ter o controle. E o controle não funciona nunca.
Essa é uma regrinha aqui do jogo. Então, quando a gente cai na casa 13, o imperador fala, desse jeito não. Então, a gente volta para a casa 11 para treinar a tal da diplomacia, um na frente do um. Como nós nos comunicamos com o outro, com paciência, com harmonia, com delicadeza, como eu me coloco, como eu escuto. Então, não basta comunicar, não basta eu pensar. Eu preciso criar a empatia com o outro. Se não há empatia, as coisas não funcionam bem, principalmente na era de Aquário. Aquário é a casa 11 na mandala astrológica. A gente precisa de muita empatia nesse momento e essa flexibilidade orgânica, porque cada um é de uma maneira. E seguimos adiante. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saravá, meu pai, que caímos no diabo. Precisamos sim nos posicionar. O diabo ele sempre vai ser uma pedra no caminho enquanto nós não nos posicionamos. Se a questão é financeira, porque a gente está trabalhando as finanças, o diabo vai falar: ok, existe um problema. E se você não cumprir o que você está prometendo, nós teremos problemas adiante. Porque o 17, ele é o 8, e nós caímos na casa 8, que significa que o 8 também é justiça, balança, contrato. Então, firma muito bem o que você está falando, o que você está conduzindo, para não ter nenhum problema contratual. Dissolve todas as nuvens tóxicas do meio do caminho. Se posiciona. Você não precisa ter medo, você precisa ter autoconfiança. E, obviamente, confiar que você está fazendo o melhor para ambos. Não é só para você, é para toda a equipe. A gente trabalha hoje em equipe. E seguimos adiante. Caímos na oca. Quando a gente cai na oca, a gente faz uma limpeza, um tema começa a ser limpo, começa a receber uma suavidade, a gente vai dar um salto quântico, e sempre que a gente cai na oca, eu costumo dizer, algo está sendo limpo. E na oca 18, aqueles temas que estavam escondidos, que estavam dissonantes, eles começam a ser limpos. Se tinha alguma questão kármica, inclusive, também começa a ser livre, e aí a gente dá o salto quântico para a oca 23, que ela é livre, solta, e aqui é um 2 e um 3. Como é importante eu estar em equilíbrio ao expressar-me para com o outro. Como é importante eu escutar o outro também. Isso me dá liberdade de pensar, isso me dá a liberdade de, deixa eu pensar, tem um detalhe, talvez essa vírgula não está no lugar certo, talvez o preço que a gente está colocando não é o ideal, talvez esse acordo a gente precisa melhorar, ou talvez tenha um detalhe que eu estou passando em alto e eu vou achar a solução. Sim, porque eu estou escutando o outro. E seguimos adiante, firmes no propósito, e saiu 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Casa 29, ela simboliza o peregrino que segue adiante porque ele confia na sua força. Cada um de nós tem uma proteção divina, uma capa. Cada um de nós tem uma força extrafísica, extramental, extraespiritual. Eu costumo dizer que nesse local, o peregrino ele já se despiu dos egos. E às vezes a gente tem que se despir dos egos para poder ter uma relação muito legal e que isso siga adiante. Porque o peregrino, para onde ele vai? Ele vai para a meta. Ele não caiu na casa 8, ele não tinha aqui um arco e flecha. Ele vai para esse lugar aonde a flecha apontou. Mas como? Com perseverança, com resiliência, com paciência.
Adiante. Siga adiante, porque você está protegido nesse lugar. E seguimos adiante, sustentando o fio de Ariadne e caímos no 2. 1, 2. Caímos no poço. E quando a gente cai no poço, significa que tem um assunto do passado que não está bem resolvido. Pela regra do jogo, a gente fica no poço até alguém cair no poço. Então, eu vou colocar um avatar, eu vou colocar um ônix, para que esse tema que está ali incomodando, ele possa ser trazido à tona, porque tem algo escondido. Ou não tem uma prática boa, ou alguém está escondendo algo, ou tem um outro tema paralelo, ou a comunicação, porque nós começamos pela comunicação, ela não está sendo a mais assertiva possível. Então, vamos prestar atenção na nossa comunicação. Muito cuidado na hora de falar. De que lugar você fala? Ah, eu falo desde o medo, eu falo desde a ansiedade, ah, eu falo de qualquer maneira. Não. Você está colocando a sua emoção junto. E a sua emoção, ela gera uma frequência. E essa frequência pode não ajudar nesse momento que você possa se expandir. Então, fica consciente que tem alguma coisa sim prendendo o fluxo da prosperidade e abundância. Sai desse lugar, pede ajuda. Regra do jogo. A gente só sai do poço quando alguém cai no poço. Então, muitas vezes a gente precisa pedir ajuda também, né? E assim somos conscientes do nosso trabalho aqui na Terra com o Quiron em Ares, que realmente às vezes a gente precisa pedir ajuda. Entendemos o tema, caímos na Oca 31, estamos saindo molhadinhas desse poço, ainda com as asas um pouco molhadas, mas encontramos uma sustentabilidade para poder secar as nossas emoções. 3 e 2, novamente. A nossa comunicação com o outro, ela precisa ser uma comunicação objetiva. Se a gente não tem uma comunicação objetiva, coisa se perde muito. Então, é de oca em oca, novamente, na casa 36, que eu costumo dizer que é a oca do espelho. 36 é número de Biná na Cabala. Então, é aquele momento que eu olho para mim mesma e digo: eu estou fazendo o meu melhor possível? Eu estou realmente entregando o meu melhor? Eu estou fazendo a minha parte? Eu realmente estou conseguindo explorar esse assunto com responsabilidade? Eu tenho autoconfiança? Tudo isso a gente tem que colocar na balança, principalmente porque a gente está no mês 8 do ano 8. Muito cuidado com essa balança. E seguimos adiante. 2. 2, casa 38. E aqui a gente vai ver um poço e uma árvore. As escolhas. Como é que a gente resolve as escolhas? Usando a água do poço, usando a inteligência, a flexibilidade mental para sair desse lugar e levar a energia para onde interessa. Então, aqui precisa de uma força para te tirar desse lugar da zona de conforto, para ir para um lugar maior, para poder crescer. Claro, não dá para ficar no poço, não dá para se esconder. Não, não. Mês 8 do ano 8, não, a gente não pode. Tem o portal Sírios que vem também. Não pode. E vamos lá. 4. 1, 2, 3, 4. Caímos na 42. Regra do jogo. Quem cai na 42, volta para casa 30. E por quê? Porque tem alguma questão que ela não está solucionada. Então, tem uma questão de papel, tem uma questão de documento, tem uma vírgula, tem algo que precisa colocar na balança, tem uma crítica. A gente não está fazendo a coisa bem, a gente tem que revisar. A gente vai fazer o balanço.
Então, a gente volta para a casa 30 para olhar novamente para o poço. E aí, será que a gente vai sair desse poço? Será que a gente tem força para não ficar resbalando e não e deixando de prestar atenção em coisas que são realmente importantes? E seguimos adiante. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, não caímos no poço dessa vez. Fomos para a casa 35, a casa do castelo, e aqui também é um convite. Existem práticas que talvez elas sejam totalmente dissonantes, antigas, velhas, é, da época da tia Elizabeth da Inglaterra, né? Então, às vezes, a gente tem que sair desses lugares, dessas práticas antigas, dessas dificuldades, e abrir a porta do castelo e procurar outras alternativas. É muito importante. Não teima aí pelo mesmo caminho. E seguimos adiante. 2. 1, 2. A força. Você é forte, você é capaz. Não briga de frente. Cuidado com a comunicação. É a casa 37. Não briga de frente, mas seja flexível. Pega esse leão e diz: vem cá, meu bem. A gente está no mês 8, é o mês de leão. Até virgem, a gente vai ter que entrar num acordo. A gente não precisa discutir. A gente precisa encontrar a diplomacia. Então, não se canse de explicar. Às vezes a gente cansa de explicar e fica reclamando. A ideia é explicar como funciona. 5. 1, 2, 3, 4, 5. E caímos de novo, olha, no labirinto. E voltamos para a casa 30. Tem problemas esse assunto de trabalho, de contrato? Tem, mas seguimos adiante. A gente está limpando. Quando isso acontece, eu chamo de limpeza. 4. 1, 2, 3, 4. Caímos no castelo, mas da casa 34. Tem alguma coisa que a gente precisa explicar na prática. É na prática. Qual é a tua bandeira? De que lugar você está falando? De que propriedade você está falando? Como é que isso está acontecendo? Assume o que você sabe, até porque a gente caiu na casa 7, que é a casa do Papa. Recorda que você tem uma sabedoria que ela precisa ser colocada na prática e para que as coisas sejam bem feitas. Pense em soluções. Como que a gente coloca isso na prática? Estou falando palavras-chave, tá? 2, 1, 2. De Oca 36, com mais autoconfiança, para Oca 41, porque aqui a gente fez uma limpeza nessa Oca 41. Ela está fazendo a limpeza de coisas que estavam ali presas. Tinha alguma coisa presa? Tinha. Ou tem alguma coisa presa. Tem alguma coisa que está prendendo, tem um detalhe, uma preguiça, alguma coisa está ali acontecendo, alguma reclamação. Cuidado na forma de falar. Se você vai falando reclamando, você está clamando a Deus alguma coisa. Então não reclama. Tira as pedrinhas do caminho. Será que a gente vai passar agora pelo labirinto? Será que a gente consegue? Opa, passamos pelo labirinto. 4. 1, 2, 3, 4. Ufa, Oca 45, com liberdade, sem guerra, sem luta, conseguindo tudo que a gente quer, com mais leveza. A gente precisa de muita leveza e a gente dá o salto quântico a Oca 50. Vamos conseguir fechar esse contrato? Então a gente precisa fechar, passar pela morte para poder fechar. O que a gente precisa agora? Sustentar o propósito de que o mês 8 vai ser um mês incrível, que nós vamos ter o nosso contrato
a nossa prosperidade, a nossa abundância, apesar de todo o caos aqui, a gente está seguindo em frente. Seguimos adiante. Casa 51. Aqui a gente vê um campo bem fértil, que já foram plantadas várias sementes. E o que que a gente precisa fazer? Cuidar das sementes que a gente plantou. Às vezes a gente não tem o cuidado necessário para poder ver todos os detalhes. É como, por exemplo, quem tem uma horta. Todo dia tem que olhar a horta. Não é só colocar a plantinha lá e deixar, não, tem uma hortinha. A gente cuida da horta bem bonitinha todos os dias. Não desligue-se das responsabilidades com Saturno retrógrado em Peixes, Júpiter em Gêmeos, Marte em Gêmeos e o Mercúrio fazendo uma oposição e quadratura. Então, o que que a gente vai ter no mês de agosto? Uma T quadrada. Isso é muito delicado para quem não prestar atenção aos detalhes. Então, é um aviso para a gente colocar o pé na terra e olhar para os detalhes. Que escolhas a gente vai fazer? Cuidar da terrinha que já está ali sendo tratada. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Casa 57. Meu pai. Uma antes da morte. 5 e 7, 12, que dá 3. Olha que interessante. Nós começamos pelo 3, estamos de novo numa casa de frequência 3. E que significa? Que nós precisamos trazer para dentro uma comunicação de confiança, de equilíbrio, de assertividade, de foco, de meta, mas também de confiança, esperança e fé. Então, vamos fazer um pensamento nesse momento que tudo vai dar certo, que sim, a gente vai conseguir esse propósito divino. E tiramos o 5, passamos pela morte. 1, 2, 3, 4, 5, casa 62. Quem cai na morte, volta para o zero e começa tudo de novo. Mas nós chegamos na casa 62 e aqui realmente precisa fazer um esforço para agradecer a nossa ancestralidade. Antes de mais nada, a gente está no mês 8 do ano 8. Vamos agradecer a nossa prosperidade, a nossa vida, honrando pai, mãe, avô, avó, bisavô, bisavó e todos aqueles que nos deram tudo que nós somos e tudo que nós temos. Vamos entrando dentro do nosso templo sagrado, da nossa casa sagrada e fechando esse jogo com um agradecimento profundo e pedindo a bênção aos nossos ancestrais para que tudo dê certo e que tudo flua com muita flexibilidade e abundância na nossa vida. E tiramos o 6 e assim nós fechamos o nosso jogo da honra. Bonito, não? E se você gostou do jogo, se você quer aprender, no dia 18 de agosto estarei em Caxias do Sul para dar o curso do jogo da Oca, aproveitando também para fazer um trabalho junto à equipe do jogo da Oca, que é a equipe dos Templários Maria Madalena, que é um trabalho de cura para o estado do Rio Grande do Sul. No dia 24 e 25 de agosto, eu estarei em Santos, no espaço Círculo de Amor, fazendo curso, dando curso do jogo da Oca para facilitadores. No dia 29 haverá uma vivência do jogo da Oca com constelação familiar. E no dia 31 será uma vivência de dia inteiro em Itatiba, que é um evento produzido pelo Atma Institute. Ou seja, o mês de agosto promete que a gente aí saia do labirinto para não ficar no poço. E se você gostou desse vídeo, deixa teu like, que sempre é muito bom e fortalece muito o trabalho como um todo. Gratidão infinita. Beijos no coração e se cuidem muito.